adorar a Deus, Igreja Trinity Online, com muita alegria, servindo ao Senhor. Compartilhe esses vídeos, fale do amor de Deus para as pessoas utilizando esta ferramenta, né? Inscreva-se no nosso canal, porque quanto mais você se inscreve e compartilha, fica mais fácil para a gente propagar esta mensagem do Senhor Jesus. Deus te abençoe e vamos cantar louvores ao nosso Deus. Vamos lá. Deus conosco está, a tua glória enche este lugar. Em nosso meio hoje vem reinar nosso Deus, Emanuel. O amor nos envolveu, trazendo nova vida aos corações, quebrando as cadeias e os grilhões. Nosso Deus, Emanuel. Jesus, forte e poderoso, és o grande Rei que vem pra nos salvar e os pecados perdoar. Nome sobre todo nome, és o bom pastor, amado Redentor, o autor da salvação. Deus conosco está, a tua glória enche este lugar. Em nosso meio hoje vem reinar nosso Deus, Emanuel. O amor nos envolveu, trazendo nova vida aos corações, quebrando as cadeias e os grilhões. Nosso Deus, Emanuel. Nosso Deus, Emanuel. Jesus, forte e poderoso, és o grande Rei que vem pra nos salvar e os pecados perdoar. Nome sobre todo nome, és o bom pastor, amado Redentor, o autor da salvação. Jesus, forte e poderoso, és o grande Rei que vem pra nos salvar e os pecados perdoar. Nome sobre todo nome, és o bom pastor, amado Redentor, o autor da salvação. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus.
Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O Cordeiro se entregou, morreu em meu lugar. O seu sangue derramou naquela cruz pra me salvar. O Rei venceu a morte lá na cruz, e hoje eu me alegro em sua luz. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O Cordeiro se entregou, morreu em meu lugar. O seu sangue derramou naquela cruz pra me salvar. O Rei venceu a morte lá na cruz, e hoje eu me alegro em sua luz. Ele é Jesus. 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 O Rei venceu, e vivo com o Pai está. O Rei venceu, e eternamente reinará. O Rei venceu.
venceu e eternamente reinará. O Rei venceu e vivo com o Pai está. O Rei venceu e eternamente reinará. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Jesus. Ele é 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 Jesus. O tema da mensagem de hoje é o silêncio da incredulidade. Vamos ler Marcos capítulo 3, de 1 a 6. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se, venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Vamos orar? Eterno Deus, esta é a tua palavra. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor fale conosco, por favor, enchendo o nosso coração de fé, em nome de Jesus. Amém. Veja que interessante esse texto. Eu chamei de silêncio da incredulidade. Por quê? Porque aquelas pessoas, aqueles homens que estavam ali, e que o texto conta para a gente, logo no finalzinho, né, no verso 6, que eram fariseus e herodianos. Fariseus eram uma seita extremamente rigorosa, extremamente ortodoxa, e que tinha uma visão extremamente fechada a respeito da fé, né, e a respeito da sua religião, da maneira de falar com Deus, etc. E os herodianos eram seguidores de Herodes. Não só Herodes, porque você tem Herodes o Grande, depois você tem Herodes 1, 2, né, se não me engano, 3. Ou seja, você tem uma dinastia de Herodes. E existiam pessoas que seguiam este líder, né, que era simplesmente uma pessoa que havia sido colocada pelos romanos, né? O Herodes o Grande, por exemplo, era um maluco, um louco, um maligno, uma pessoa extremamente do mal, a ponto de matar a esposa, matar os filhos, né? Era uma pessoa terrível. E foi ele que deu a ordem, quando Jesus nasceu, para matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Então era uma pessoa muito terrível. Mas veja que tinha gente que seguia
essa loucura, né? Então eram chamados herodianos. Esses fariseus e esses herodianos, eles queriam testar Jesus e eles queriam matar Jesus, né? O texto bíblico fala sobre isso. O que Jesus faz é tentar trazer para essas pessoas um pouco da consciência. Então ele diz, espera um pouquinho, o problema é o sábado, ok? O problema é, pode ou não pode curar no sábado? E eles estavam de olho em Jesus. E então Jesus chama aquele homem no meio, né, ali da sinagoga, e pergunta para todo mundo, e aí gente, o que a gente faz? O que a gente faz no sábado? A gente mata, a gente dá vida, a gente cura, o que a gente faz no sábado? Faz o bem ou faz o mal? Eles ficaram quietos, em silêncio, porque eles sabiam o que estava acontecendo. Agora, por que eles ficaram em silêncio? Eles ficaram em silêncio porque se eles falassem para fazer o bem, né, eles estariam apoiando Jesus. Mas se eles falassem o mal, eles não falariam porque não é para fazer o mal no sábado. Então eles ficaram ali numa situação difícil. O que acontece em todo esse momento, e que eu acho que é importante, é a gente compreender duas questões aqui. O primeiro é a própria incredulidade, e o segundo é a fé, né? A fé é o ingrediente para o milagre. O milagre acontece no ambiente de fé. Por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Alguns textos bíblicos, por exemplo, que a gente pode pegar aqui, para apoiar o que nós estamos falando, é Mateus capítulo 8, verso 13, quando um centurião vai pedir ajuda para Jesus para o servo dele que estava doente. Verso 13, então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Mateus 9, 22, quando diz daquela mulher que foi pedir ajuda para a filha, né? E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Perdão, esse texto não é é o outro que eu vou ler daqui a pouco. Esse texto aqui é daquela mulher que tinha hemorragia, ela tinha um fluxo de sangue. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. E aí sim, aquela mulher que pediu ajuda para a filha, então disse Jesus, Mateus 15, 28, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Percebeu? São textos que nos mostram que a fé é o ingrediente principal para um milagre, para acontecer um milagre. Acontece que quando Jesus chega naquela sinagoga, eu não sei, o texto bíblico não relata que aquele homem tinha fé ou não tinha fé. Mas quando Jesus viu aquele homem, certamente teve ali alguma questão importante baseado no que nós estamos falando, né? Mas havia o outro lado da moeda, que era a falta de fé, a incredulidade. São pessoas que quando estão num ambiente, né, onde se espera fé e exercem a incredulidade, o ambiente fica completamente dividido e fica completamente, vamos dizer, prejudicado para a ação do milagre. Eu vou te mostrar isso, por exemplo, em Mateus 13. Leia lá comigo. Mateus 13, 57 e 58. Diz assim, e ficavam escandalizados por causa dele, mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Né? Quer dizer, Jesus está mostrando aqui um outro valor importante, um outro princípio importante, mas aí diz o texto, olha a finalização desse texto. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. A incredulidade. O que a incredulidade gera? O que ela faz? Né? Se você olhar, por exemplo, lá em João, você lembra daquele texto de João 3,16? Né? Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que crê. Na sequência do texto, no verso 18, esse é o texto João 3,16. No texto de João 3,18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então a questão aqui é fé e não fé, fé e incredulidade. A fé abre um caminho para os milagres. Por quê? Porque Deus se agrada daquele que crê. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra disso? Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui então diz, quem nele crê não é condenado. Então, o que o texto está dizendo? Que a incredulidade, né? Quem não crê já está condenado, a incredulidade é a base para a condenação. Então as pessoas não serão condenadas por uma razão, é simplesmente porque crê ou não crê. Isso é muito importante para a gente. Por que é importante? Porque a questão não é a pessoa é condenada porque ela não vai à igreja, a questão ela é condenada porque ela não vai em tal lugar. Não é essa a questão. A questão é ela crê ou não crê no nome do Senhor Jesus, no Filho de Deus. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Na sequência, no verso 19 e 20, diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Por que as pessoas amam as trevas? Porque elas querem esconder os seus erros. Então a incredulidade, ele esconde, ou ela esconde o desejo de se manter oculto por amar as trevas. Eu quero manter oculto tudo, né, porque eu amo o erro, eu amo a coisa errada. Eu faço a coisa errada e eu quero que seja escondido isso. Então, incredulidade não é só uma questão filosófica, crer, não crer. As pessoas que acreditam são pessoas assim, as pessoas que não acreditam são assadas. Não, é um problema grave não crer. É um problema sério não crer. E a incredulidade faz exatamente com que muita gente diz, eu não creio em Deus. Por quê? Porque eu quero manter o meu erro, eu quero manter o meu pecado, eu quero manter as coisas escondidas. Aqueles fariseus e herodianos queriam matar Jesus. Queriam matar Jesus. Né? É que o plano de Deus não permitiu isso. Mas se eles pudessem, eles já matavam Jesus ali. Certo? Então, o erro que está por detrás da vida de incredulidade é uma coisa muito séria. É um desejo maligno muito grande. Então o texto diz, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Amaram a Jesus? Não. Jesus era a luz do mundo, né? Porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Porque o que a luz faz, gente? A luz esclarece tudo, a luz mostra onde as coisas escondidas estão. A luz demonstra todas as coisas, né? Se você acende a luz num quarto, você vê as coisas. Perdi alguma coisa. Alguém tem luz aí? Tem um farolete? Acende a luz. Eu preciso de luz para mostrar o erro, para mostrar a sujeira, para mostrar o que está escondido. E a Bíblia diz que aqueles que amam as trevas, eles não querem a luz. Então é mais fácil dizer, eu não acredito em Deus, porque se eu acreditar em Deus, eu vou ter que prestar contas a Ele. Então não é só uma questão filosófica, uma questão dos intelectuais que são incrédulos, não. É uma questão de se esconder mesmo. É uma questão de dizer, eu não quero ser visto aqui, né? Eu quero continuar fazendo as coisas erradas do meu jeito. E como é que a gente vence a incredulidade? Eu quero te mostrar 2 textos para ajudar a gente a compreender um pouquinho, abrir um pouquinho, depois eu quero entrar num outro assunto ligado à incredulidade. Vocês vão entender. Marcos capítulo 9, verso 24. Marcos 9, 24. Esse é um texto muito interessante que um pai chegou para Jesus com um filho e Jesus viu que o menino estava perturbado, estava ali, não é, endemoninhado,
E Jesus perguntou para ele, desde quando isso acontece? Ele diz, olha, desde a infância. Uma hora ele pula no fogo, uma hora ele pula na água, quer dizer, ele está sempre querendo se matar, é uma desgraça, a gente fica correndo atrás o tempo todo, segurando esse menino, está muito triste, não sei o quê, não sei o quê. E aí esse homem diz para Jesus, olha, se tu podes alguma coisa, faz alguma coisa. Aí Jesus diz para ele, olha, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer. A questão não é se Jesus pode fazer o milagre, mas a questão é se você crê que Jesus pode fazer o milagre. E aí, no verso 24, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha que interessante. Aquele que é o alvo da fé é o único que pode nos ajudar a acreditar nele. Não é interessante isso? Veja bem, a pessoa diz assim, eu não creio em Deus. Quem pode me ajudar? Deus. Ah, mas eu não acredito nele. Essa é a questão. Porque a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus, é uma graça, é um privilégio. Quando esse homem chega até Jesus, ele diz, olha, se você pode fazer alguma coisa, faz alguma coisa pelo meu filho. Jesus olhou e disse, se você pode crer, tudo é possível ao que crer. E ele diz, eu creio. Então, o impacto aqui é, vá a Jesus, porque é Jesus que é a solução para a gente crer. É Jesus Cristo que é a solução para a gente viver uma nova vida. Se aqueles homens que estavam ali testando Jesus na sinagoga crescem no Senhor Jesus, tudo ali mudaria a vida deles, mudaria a história daquela sinagoga, mudaria a história de todo mundo. Mas porque não aconteceu, o que é que veio? Veio a maldade. Ah, precisamos matar esse homem, porque esse homem aí pegou a gente de surpresa aqui, né? Como é que ele faz um milagre num sábado? A incredulidade gera uma insensibilidade maluca. As pessoas estavam mais preocupadas em manter uma parte da fé, né? Quer dizer, seria uma parte da religião, não da fé, estariam mais preocupadas com o dia do sábado do que com a saúde daquele homem que tinha uma mão aleijada, uma mão atrofiada. Veja como a incredulidade é terrível, né? Por isso que eu chamei de silêncio da incredulidade, que é aquela ideia de que há um silêncio, mas é um silêncio de pensamentos malignos. Não é uma vida bonita. Não tem nada de bonito na incredulidade. Um outro texto bíblico interessante que mostra para a gente como que vence a incredulidade é a conversão verdadeira. Por exemplo, 1 Timóteo 1, 12 a 14. 1 Timóteo, capítulo 1, 12 a 14. Paulo diz assim, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Fé é um milagre de Deus. Crer é um milagre de Deus. Meu amigo, minha amiga, se você crê no Senhor, você já é um milagre do Senhor. Isso já é uma obra de Deus. O que faz a gente vencer a incredulidade é a conversão verdadeira. Quando o apóstolo Paulo se converte ao Senhor, ele deixa de ser blasfemo, perseguidor e insolente, segundo as suas próprias palavras. Ele deixa as obras das trevas para caminhar para a luz. Ele abandona a escuridão para caminhar para a luz. É muito sério isso tudo que nós estamos falando. Por quê? Porque há muita gente que acha que a incredulidade é apenas uma opção a mais na vida. Eu creio, não creio. Ah, eu não acredito em Deus. Ah, eu não acredito em Jesus. Ah, eu acredito, mas não é bem assim. Ou é ou não é, ou você crê ou não crê. E se você crê no Senhor Jesus Cristo, não há condenação para você, mas se você não crê, a condenação permanece.
Olha como é sério isso tudo, né? Olha esse texto, muito interessante, em João capítulo 9, diz assim, ou melhor, é um texto que mostra que um homem cego de nascença, ele é curado pelo Senhor. Só que aí o que acontece é que os judeus vão pegar no pé desse homem e vão dizer para ele, mas quem foi? Quem foi? De novo, a ignorância e a incredulidade fazem com que as pessoas sejam insensíveis e não consigam ver que aquele homem era cego, agora ele enxerga. E aí as pessoas ficam brigando por coisas que não são essenciais, que não tem nada a ver com a vida. Bom, pegaram no pé desse homem, expulsaram esse homem, não sei o quê. E aí o texto bíblico diz, eu não tenho aqui anotado, se alguém puder me ajudar, em João capítulo 9, quando diz Jesus ouviu que o haviam expulsado. Eu não sei qual é o texto aí, se vocês encontrarem para mim, podem me dizer. É João 9, é um pouco mais para frente aí, eu esqueci de anotar. Bom, mas diz assim, Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? 35, verso 35. Você crê no Filho do Homem? Por favor, presta atenção no que eu estou lendo aqui. Vou ler de novo. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Olha, Jesus tinha feito um milagre nesse homem. Jesus não chegou para ele e disse assim, e aí, a visão está 20 por 20? A visão está perfeita? Como é que está? Você está bem? E aí, como é que estão as coisas? Né? Já conseguiu um trabalho, alguma coisa? Não, Jesus diz, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Olha, presta atenção. Crer é mais importante do que o próprio milagre de uma cura física. Porque uma pessoa pode até ser curada, mas se ela não crer, ela não vai morar com o Senhor para sempre. Ela não vai ter vida com Deus. Crer é mais importante que qualquer coisa. Crer no Senhor. Você crê, disse Jesus. E ele disse, em quem? Jesus disse, nesse aqui que está falando com você? Ele diz, eu creio. E o adorou. Aí Jesus diz assim, disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Entenda que há um enigma aqui. E o enigma é esse. Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam. Aquele homem era cego, mas Jesus não está mais falando sobre cegueira física. Ok? A fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Aí você vai dizer, mas não entendi. Espera um pouco. Aqueles que são cegos, espiritualmente, eles vão enxergar. E aqueles que enxergam espiritualmente vão ficar cegos? Eu não estou entendendo. Qual que é o enigma? O enigma é o seguinte. Para você entender esse enigma, para você descortinar esse entendimento, você tem que entender uma coisa, que a cegueira pode ser motivada, a cegueira espiritual, o não estar com Cristo, pode ser motivada por uma ignorância, mas se aquela pessoa for humilde e se entregar ao Senhor, ela passa a enxergar. Mas a pessoa que enxerga, entre aspas, são aquelas pessoas soberbas, que acham que enxergam. É o caso dos fariseus e dos herodianos. Eles queriam matar Jesus porque eles diziam, nós enxergamos e você não. Nós sabemos quem é Deus e você não.
Essa é a questão. E então, quando Jesus diz isso, ele diz: eu quero que essas pessoas sejam cegas. Por quê? Porque se elas se tornarem cegas, elas poderão ver, aí sim, corretamente. Percebeu? O que Jesus quer é me levar a um estado como a gente diz assim, de ficar na berlinda, né? Ficar assim numa esquina. Você não tem para onde fugir. Jesus está dizendo assim: se você, igual que ele falou para aquele homem, você crê, diz: em quem, Senhor? Em mim. Diz: eu creio. E o adorou. Ele era cego, passou a ver. Mas aquele que vê, ou acha que vê, apóstolo Paulo, soberbo, certo? Ele permitiu a morte de Estevão. Achava que era alguém. O que Jesus quis com aquele homem? Que ele se tornasse cego. E ele se tornou cego fisicamente, inclusive. Ele ficou 3 dias cego. Para quê? Para pensar que ele realmente não enxergava coisa alguma e que ali Jesus estava mostrando a verdade para ele. Então a verdade, para você ver a verdade, você precisa ficar cego. Cego para si, cego para sua soberba, cego para sua vontade, cego para o seu desejo maligno, cego para as coisas erradas, para que você se humilhe na presença do Senhor. A Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Aí você acha que vê, aí você se torna cego, o que acontece? O Senhor vem e te cura, e você vê a verdade do jeito que ela é realmente. Então esse enigma que Jesus traz é entre fé e incredulidade também, né? Aqueles herodianos e fariseus queriam matar Jesus porque eram cegos, mas eles diziam que eles viam. Mas eles não eram cegos à luz do Senhor porque eles não eram humildes. Eles eram aqueles que enxergam. Nós sabemos o que estamos fazendo. O que o Senhor queria era levá-los à compreensão de que eles eram, na verdade, cegos e que eles precisavam de um milagre para poder ver a verdadeira vida. Faz sentido isso, gente? Pense nisso que nós estamos falando à luz dessa questão da fé e da incredulidade. Okay? Agora, existe um componente que eu quero trazer para você, que é até uma palavra que talvez você nunca tenha ouvido na sua vida. É uma palavra que demonstra o quanto que muitas vezes as pessoas confundem incredulidade com essa palavra. Eu vou dizer o que ela é. A palavra é assídia. Assídia. Assídia é o quê? Assídia é uma tristeza, um enfado, um torpor de mente, uma tal fraqueza de ânimo que afasta a vontade de fazer ou de começar alguma boa obra. E isso acontece justamente nas coisas espirituais, nas quais estão apoiadas a honra de Deus e a salvação do próximo. Para estas coisas, o assidioso ele prova aversão. Ele fica avesso às coisas de Deus, avesso a levar a mensagem do Senhor para frente. Não quer dizer necessariamente que essa pessoa seja incrédula. Sim, e mostra sim que essa pessoa ela está vivendo um momento, talvez até muito difícil, de uma crise ou de uma apatia muito grande para as coisas de Deus. Então, eu quero mostrar para você que você, eventualmente, você possa até dizer: poxa, eu sempre criei em Deus, etc., e agora eu não estou legal. Você pode estar com essa desgraça chamada assídia na sua vida, tá certo? Então, a assídia se contrapõe à alegria espiritual, que nasce do amor e se comprar somente em Deus e nas coisas divinas. Quem disse isso foi Gaspar Bertone, em 1810. E eu quero mostrar para você 3 consequências da assídia. Tem muitas, mas 3 consequências da assídia, ou como eu chamo, as 3 filhas da assídia. Primeira, negligência. A negligência consiste em terminar logo o que foi iniciado de qualquer modo, sem a preocupação se foi bem ou mal, contanto que termine o peso da tarefa.
A pessoa negligente não é só aquela que não faz, mas é aquela que faz relaxadamente. Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ok? Então a assídia leva a uma negligência em tudo que se faz. Sabe aquela busca da excelência, de fazer as coisas bem feitas? Não existe. Por quê? Porque a assídia, esse torpor de mente, essa sensação ruim, essa crise, essa preguiça espiritual, ela vai levando a pessoa à apatia. E a apatia não trabalha, a apatia não se esforça, a apatia vai gerando cada vez mais uma morte na vida da pessoa. Você está entendendo o que eu estou te falando? Eu não estou dizendo que existem pessoas que não são incrédulas, eu estou dizendo que a incredulidade existe, ponto. Mas eu estou dizendo que a assídia, ela parece uma incredulidade porque ela gera essa apatia espiritual. Segunda filha da apatia, a inconstância. Jamais levar a termo aquilo que começou, né? Lucas 21:19 diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. A falta de perseverança é inconstância. Começa, não termina, né? Começa a ler a Bíblia, mas não continua. Começa a frequentar uma comunidade cristã, mas depois não quero mais saber. E essa pessoa muitas vezes não é uma pessoa incrédula. É uma pessoa até que exerceu fé na vida, mas permitiu a assídia entrar no coração. Ô pastor, então explica para mim como é que a assídia entra no coração. Deixa eu te explicar. Ela entra no coração quando você começa a racionalizar a fé. Quando você começa a olhar as coisas de Deus e racionalizá-las a partir do seu próprio conhecimento. Nós vivemos um período na história de muita relativização das coisas. Tudo é relativo, né? Então você diz assim, você não busca Deus? Não, não é bem assim. Ah, você não vai na igreja? Ah, não é bem assim. Tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Você faz o bem? Ah, eu faço, mas não sei. Tudo é relativo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Na relativização não existe lugar para o absolutismo, para o absoluto, ok? Só que a Bíblia, ela não relativiza nada, a Bíblia é absoluta. Então quando a Bíblia diz assim, a alma que pecar essa morrerá, sabe o que significa? Eu vou contar para você, vou interpretar esse texto para você. A alma, é um texto bíblico, a alma que pecar essa morrerá. Interpretação. A alma que pecar, esta morrerá. Essa é a interpretação. Jesus disse, o diabo é o pai da mentira. Interpretação, o diabo é o pai da mentira. Não dá para você relativizar nada e nem interpretar aquilo que é absoluto. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Interpretação, Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por ele. É simples assim. Aquilo que Jesus estabeleceu é a verdade absoluta. Aquilo que ele disse é a verdade. Por isso que quando Jesus começava a falar alguma coisa, ele dizia, em verdade vos digo. Não relativize. Agora, quando você começa a relativizar, eu não sei, será que Jesus realmente é o caminho? A assídia entra dentro de você, você se torna uma pessoa apática e parece que tem fé, mas não tem. Aí você cai para onde? Você cai para algum tipo de muleta espiritual. E sabe como é que chama essa muleta espiritual? Que são os rituais religiosos. Eu sou da igreja tal. Sou da igreja tal. Eu me lembro quando eu era seminarista de um senhor de uma igreja que eu conhecia, e um senhor assim, tinha uma carinha boa, sabe o que era? Era um senhor mesmo, um senhor cabelinho branco, andava assim de bengala e tal. Aí você olhava para ele e achava um santo homem. Era um presbítero numa igreja, era um líder espiritual numa igreja, até que descobriram que ele há muitos anos já tinha outra família. Ou seja, ele andou de muleta física, mas era uma muleta espiritual. Qual que era a muleta espiritual dele? Eu pertenço à igreja tal, sou presbítero há tantos anos. A vida
já não tinha mais experiência com Deus há muitos anos, desde que ele pecou e não confessou o seu pecado. Certo? Então a assídia, ela vai dando essa apatia na cabeça das pessoas. Por isso que tem muita gente religiosa, muita gente, entre aspas, que acredita em Deus, né? E vive dentro de 4 paredes de experiências religiosas e não experiências com Deus. E são essas pessoas que são aquelas pessoas mais radicais hoje. Elas são radicais. Tem que ser assim, tem que ser assado. A coisa é assim, se não for assim, não pode. Eu não quero citar detalhes aqui, porque eu não quero ofender ninguém, mas é uma coisa muito séria isso. Terceira filha da apatia, ou da assídia, indolência. A indolência consiste em agir com lentidão e em regredir, passando do bem ao mal e do mal ao pior. O indolente começa com as boas obras, a fazer as boas obras com fervor e depois, pouco a pouco, esmorece e perde tudo. Provérbios 10, 4 diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Olha que incrível isso. Aquele que trabalha com mão remissa empobrece. Ele começa bem, mas depois ele vai relaxando, vai largando. Veja que a assídia, parece assim que a pessoa ela vai perdendo a força, ela vai perdendo o fervor, ela vai perdendo a alegria, ela vai perdendo o testemunho cristão, ela vai perdendo tudo, vai largando ao longo do tempo. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja assim. E você, às vezes, você diz assim, não sei mais se eu creio. Então não é uma questão de incredulidade rasa e pura, mas é uma apatia, uma assídia, né? O esmorecimento da sua vida espiritual, o esmorecimento da sua vida com Deus. Você foi se esfriando, foi deixando, foi abandonando. A Bíblia já não tem mais razão, a Bíblia já não tem mais sentido para você, fazer o bem não tem mais sentido, você começa a racionalizar tudo, você começa a fazer questionamentos, aí agora eu questiono isso, questiono aquilo, questiono todas as coisas e passo a questionar a Bíblia. Então, o apóstolo Paulo tem o rei Salomão tem uma palavra muito interessante para a gente em Provérbios 19, 16. Diz assim: o que guarda um mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quanto mais você entregar-se ao absoluto de Deus, quanto mais você se... E sabe o que é entregar-se ao absoluto de Deus? É ser obediente. Obediente à palavra de Deus, e não a você, e não às pessoas, e não à lista de pecados estabelecida aqui ou ali, e não você ser ou não ser aquilo que as pessoas querem que você seja, e ser politicamente correto, ou ser em cima do muro. Não é essa a questão. A questão é, Deus, o que o Senhor disse, eu acredito, isso é verdade para mim. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. E morre mesmo. A assídia mata, destrói, acaba com o fervor espiritual. E não é isso que a gente quer. Eu creio que não é o que você deseja. Tá certo? Vamos orar? Senhor, nós somos fracos, é verdade, mas o Senhor sabe disso. Mas o Senhor também estabeleceu princípios para a gente. E mais do que isso, o Senhor deu o seu Espírito Santo para que a gente pudesse viver uma história completamente diferente da história natural. A gente viver uma vida espiritual. Pai, perdoa os nossos pecados. Por isso que a tua palavra diz, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Que seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Não posso duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor.
impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em ti. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti. Posso duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em ti. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio.